Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as propriedades do produto interno aqui em álgebra linear, tá bom? Então a gente vai fazer alguns exercícios com demonstração envolvendo o produto interno pra gente entender bem como funciona, como a gente trabalha com esse assunto. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então antes de a gente começar a fazer os exercícios e demonstrações com o produto interno, vamos relembrar algumas coisas que vão ser importantes aqui, tá bom? Então, a gente sabe que o produto interno usual, que a gente chama de produto escalar, é dado dessa forma aqui, né? O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. E assim poderia ir infinitamente, dependendo de quantos elementos o seu vetor tem, tá bom? Outra coisa que a gente viu anteriormente foi que o produto interno também pode dar uma relação sobre o ângulo entre os vetores. Então, se você tem um vetor aqui e outro aqui, qual é esse ângulo formado entre eles? Então, essa medida aqui entre um vetor e outro vai ser o arco cosseno do produto escalar de um vetor com outro sobre o tamanho de um vezes o tamanho do outro. Então, quando a gente calcula esse arco cosseno aqui, o resultado é justamente o ângulo entre os vetores, beleza? E outra coisa que a gente viu é que essa norma aqui, esse tamanho, que a gente também pode chamar de módulo, é calculado dessa forma, a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Então, se você quer saber o tamanho do vetor u, é só fazer essa operação. Às vezes também aparece o módulo de u elevado ao quadrado. No caso, vai ser simplesmente o produto de u com ele mesmo, certo? E aí, se passar o quadrado para o outro lado, fica isso aqui. Então, vamos para esse primeiro exercício aqui, que é uma demonstração, que a gente quer mostrar que um conjunto ortogonal de vetores não nulos é sempre linearmente independente. Então, vamos entender o que a gente está falando aqui. O que é um conjunto ortogonal de vetores? A gente sabe que quando os vetores são ortogonais, que a gente representa assim, isso quer dizer que o produto interno de um com o outro é igual a zero, certo? Então, sempre que os vetores formam 90 graus entre si, eles são ortogonais. E sempre que eles são ortogonais, o produto interno entre um e o outro vale zero. Sempre vai resultar em zero nesses casos. Então, a gente tem um conjunto ortogonal de vetores. O que quer dizer um conjunto ortogonal? Pode ser que a gente tenha só dois vetores, e eles formam 90 graus entre si. Mas pode ser que a gente tenha três, né? E aí, eles formam 90 graus um com o outro, 90 graus 2 a 2. Então, esse forma com esse, e esse aqui forma com esse. Mas também pode ser que a gente tenha 4 vetores, 5, 6, mas o que importa é que o conjunto como um todo é um conjunto ortogonal, ou seja, o produto interno de um vetor com outro vai valer zero. E aí, a gente quer mostrar que esse conjunto, se for ortogonal, sempre vai ser linearmente independente. Mas, gente, em álgebra linear, quando a gente quer fazer uma demonstração, a gente vai supor n dimensões, tá bom? Quantas dimensões a gente quiser ter. Tudo bem que a gente não enxerga o R4, a gente não enxerga o R7, por exemplo, a gente não enxerga isso tudo de dimensão. Mas a gente vai trabalhar algebricamente com quantas dimensões forem necessárias. Porque ele não especificou aqui, né? R3, R2, quantas dimensões a gente tá. Então, o nosso conjunto vai ser formado por n vetores, V1, V2, V3, V4, V5, até chegar em Vn, que é a quantidade de dimensões genérica que a gente está colocando aqui. Se a gente quer mostrar que esse conjunto é linearmente independente, a gente quer mostrar o seguinte: se a gente fizer uma combinação linear dos vetores desse conjunto e igualar isso aqui a zero, para que o conjunto seja linearmente independente, a gente sabe que todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Se algum deles der diferente de zero, já não é LI, certo? Então, vamos partir disso aqui, tá bom? A gente está multiplicando constantes por cada um dos vetores do nosso conjunto e a gente quer ver se essas constantes são sempre iguais a zero, se elas são diferentes de zero. E para isso, a gente vai usar essa informação que a gente tem, que o conjunto é ortogonal.
Para a gente fazer essa demonstração, vamos pegar um vetor genérico aqui do nosso conjunto, então o vetor VI, esse VI pode ser V1, V2, V5, V10, qualquer um dos vetores aqui, pegando de uma forma genérica. E aí, a gente vai calcular o produto interno desse vetor genérico com toda a nossa combinação, ou seja, com α1 vezes V1, mais α2 vezes V2, até chegar em αn vezes Vn. Mas a gente acabou de falar que essa combinação é igual a zero, né? É o pressuposto aqui que a gente está partindo. Então, esse produto interno vai ficar VI, que é o vetor genérico aqui, com zero. Por quê? Porque tudo isso aqui é igual a zero. E, gente, a gente sabe que o produto interno de qualquer vetor com zero vai ser igual a zero, correto? Então, beleza, aqui desse ladinho direito, a gente viu que esse produto interno é igual a zero. Mas vamos usar as propriedades do produto interno nisso aqui que a gente tem. Então, no produto interno principal aqui, antes de a gente substituir por zero. A gente pode separar esse produto interno único na soma de vários produtos internos, onde vai ser VI com o primeiro termo, então VI com α1 vezes V1, mais VI com o segundo termo, α2 vezes V2, e por aí vai, até a gente chegar em VI com αn vezes Vn. Então, a gente separou em N produtos internos. A gente fez a propriedade aqui, fazendo VI com cada um deles. E a gente acabou de ver que esse produto é igual a zero, né? A gente viu aqui, substituiu por zero e viu que o resultado é zero. Então, tudo isso aqui vale zero. Ainda seguindo as propriedades de produto interno, como esses alfas são constantes, a gente pode colocar eles para fora do nosso produto interno, não é? Então, colocando para fora, fica α1 vezes VI com V1, mais α2 com VI e V2, e assim vai até chegar em αn vezes VI com Vn. E tudo isso é igual a zero. Só que vamos pensar, gente. Ele falou que o nosso conjunto é ortogonal, ó, tá aqui no enunciado. Se o conjunto é ortogonal, a gente viu que o produto interno de um vetor com outro, dois vetores diferentes, é igual a zero. Então, ó, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Os produtos internos aqui vão todos zerar. Calma aí, será que são todos? Não, o único que não vai zerar é o de VI com VI, ou seja, o produto interno VI com ele mesmo. O VI com qualquer outro dá zero, porque é um conjunto ortogonal. Então, ó, zerou, 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 só sobrou o αi vezes o produto de VI com VI. E isso é igual a zero. Tá, vamos pensar então. A gente não sabe qual é o produto interno de VI com VI. O dele com ele mesmo, a gente não tem nenhuma informação. A gente só sabe que o conjunto é ortogonal, então a gente sabe dele com os outros, mas a gente não sabe dele com ele mesmo. Mas uma coisa a gente tem certeza, o VI não é um vetor nulo, então isso aqui é diferente de zero. A gente tem certeza que esse produto interno não vai ser zero, porque o VI é um vetor não nulo, certo? Mas a gente tem aqui αi vezes isso aqui igual a zero. Para essa multiplicação ser zero, ou um ou outro tem que ser igual a zero. E como esse aqui a gente tem certeza que é diferente de zero, só resta αi igual a zero. Só que vamos pensar, esse VI que a gente pegou, a gente falou que é um vetor genérico aqui do nosso conjunto. Ele pode ser V1, pode ser V5, V10. Então, se a gente provou que para um VI genérico o αi é igual a zero, então isso serve para todos os nossos vetores, não é? Serve para α1, serve para α2, para α3, para qualquer alfa que a gente tem, genérico aqui, o alfa vai ter que ser igual a zero. Então, está provado que para todo i, o αi vale zero. E se o αi vale zero para todo vi, esse conjunto aqui é linearmente independente, porque todos os coeficientes, quando a gente iguala a zero, valem zero. Agora, vamos para uma demonstração mais simples. A gente tem dois vetores não nulos e a gente quer demonstrar que se eles são ortogonais, ou seja, se eles têm 90 graus um com o outro, formam um ângulo de 90 graus, então essa relação aqui é verdadeira.
Mas antes, vamos lembrar, a gente viu aqui atrás que quando a gente tem um módulo de um vetor ao quadrado, isso é a mesma coisa que o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, a gente pode falar que o módulo de u mais v elevado ao quadrado é o produto interno de u mais v com u mais v, concorda? Aí, a gente pode usar a propriedade de produto interno, separar isso aqui em outros produtos internos. Ó, fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, fica u com u mais u com v mais v com u mais v com v. Beleza, já demos uma evoluída aqui, né? Mas olha só, o enunciado fala que u e v são vetores ortogonais. Eles formam 90 graus um com o outro. O que a gente sabe sobre vetores ortogonais? Se u e v são vetores ortogonais, então o produto interno de um com o outro sempre vai ser igual a zero. E a gente sabe que o produto interno é comutativo, né? Então, u com v é a mesma coisa que v com u. Então, também vai ser zero. Logo, esse termo é igual a zero e esse termo também é igual a zero. O que sobra aqui pra gente? O módulo de u mais v elevado ao quadrado vai ser u com u mais v com v. Os outros termos sumiram por causa dessa ortogonalidade, certo? Mas, como a gente sabe, o produto interno de um vetor com ele mesmo é simplesmente o módulo do vetor ao quadrado. Então, a gente chega que o módulo de u mais v ao quadrado é igual o módulo de u ao quadrado mais o módulo de v ao quadrado. E aí, a gente finaliza a nossa demonstração, certo? A gente conseguiu chegar nessa relação usando a ortogonalidade dos vetores e as propriedades do produto interno. Nesse aqui, a gente quer mostrar que se u mais v é ortogonal a u menos v, então o módulo de u é igual ao módulo de v, sendo que u e v são vetores não nulos. Bom, aqui a gente já tem que u mais v é ortogonal a u menos v. É um dado que a gente já tem e a gente vai partir dele. Porque se a gente sabe que eles são ortogonais, então a gente sabe o quê? Que o produto interno de u mais v com u menos v é igual a zero. Aí, aqui a gente pode usar a propriedade de produto interno. A gente faz esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, vai ficar assim, ó. A gente sabe que o produto interno é comutativo, né? O produto de u com v é igual ao produto de v com u. Então, isso aqui é a mesma coisa. Logo, a gente pode cancelar os dois, né? Porque tá com o sinal trocado. Então, a gente fica que o produto de u com u menos o produto de v com v é igual a zero. Passando v com v para o outro lado, a gente tem u com u igual o produto de v com v. Mas a gente sabe que quando a gente tem um produto interno de um vetor com ele mesmo, isso vai ser o módulo do vetor elevado ao quadrado, certo? Então, como a gente tem o módulo de u ao quadrado igual ao módulo de v ao quadrado, vamos colocar a raiz quadrada dos dois lados para sumir com esse quadrado. E aí, sobra módulo de u igual o módulo de v. Então, está provado. Se u mais v é ortogonal a u menos v, usando as propriedades de produto interno, a gente chega que o módulo de u é igual ao módulo de v. Agora, a gente quer provar essa relação aqui, gente, que o módulo de u mais v ao quadrado mais o módulo de u menos v ao quadrado é 2u ao quadrado mais 2v ao quadrado. Então, para começar, vamos escrever isso aqui no formato de produto interno. A gente sabe que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto interno do vetor com ele mesmo. Usando propriedades de produto interno, que nesses dois produtos, a gente consegue separar em vários mini produtinhos internos, né? Aí fica desse jeito aqui, né? Uma coisa bem grandinha. Só que aí a gente consegue cancelar esse com esse, que eles são iguais, estão com sinais trocados. Esse aqui, a gente consegue cancelar com esse aqui. Aí, a gente junta esse com esse e esse com esse. Então, o que a gente tem? 2 vezes o produto de u com u, mais 2 vezes o produto de v com v. Só que a gente sabe que o produto interno de um vetor com ele mesmo é o módulo do vetor ao quadrado.
Então, isso aqui é 2 vezes o módulo de u ao quadrado mais 2 vezes o módulo de v ao quadrado. E aí, a gente provou essa relação. Partindo disso aqui, a gente chegou em 2 vezes módulo de u ao quadrado, mais 2 vezes módulo de v ao quadrado, só usando propriedades de produto interno. Para fechar, vamos fazer esse exercício aqui, que não é uma demonstração. A gente tem um espaço R3, que ele tem um produto interno qualquer, né? Nem sempre a gente vai usar o produto escalar, o produto interno usual. E nesse produto interno, esse conjunto aqui é ortonormal. Então, vamos começar entendendo o que significa isso. Em um conjunto ortonormal, o produto interno de um vetor com qualquer outro vai valer zero, porque eles são ortogonais. Então, o produto interno de um com o outro vale zero, eles são ortogonais 2 a 2. Mas o que é ortonormal? O que é esse normal aqui no final? Quer dizer que todos esses vetores têm módulo 1, ou seja, o produto interno de cada um com ele mesmo vale 1. E pronto, isso aqui é a definição de um conjunto ortonormal, gente. Um com o outro é zero, cada um consigo mesmo é 1. Simplesmente isso. E aí a gente quer saber quanto vale o produto interno de 1, 2, 3 com 1, 2, 3. A gente não tem nenhuma informação sobre o vetor 1, 2, 3, não é? Só que a gente consegue formar o vetor 1, 2, 3 com os vetores que a gente tem aqui. Porque esses vetores são uma base de R3, né? Se eles são ortogonais, eles são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, aqui com dimensão 3, eles formam uma base do R3. Então, a gente consegue escrever o vetor 1, 2, 3 usando eles. Então, é só a gente escrever 1, 2, 3 como uma combinação linear dos elementos dessa base. Então, uma constante vezes o primeiro, mais outra constante vezes o segundo, mais outra constante vezes o terceiro. E aí, a gente vai descobrir quem são essas constantes para o 1, 2, 3 ser escrito nesse formato. Multiplicando as constantes pelos vetores, a gente vai ter alfa, 0, alfa, aqui no primeiro. No segundo, 0, beta, beta. E no terceiro, a gente tem 0, gama, 0. E aí, somando os vetores, coordenada por coordenada, a gente tem alfa aqui na primeira, beta mais gama na segunda e alfa mais beta na terceira coordenada. Aí, a gente consegue igualar as coordenadas aqui do lado esquerdo com o lado direito e formar um sistema, né? Ó, igualando a primeira com a primeira, fica alfa igual a 1. Segunda com segunda, fica beta mais gama igual a 2. E a terceira com a terceira, fica alfa mais beta igual a 3. E aí, é só a gente resolver esse sisteminha aqui. Se o alfa é igual a 1, substituindo na terceira equação, a gente tem 1 mais beta igual a 3 e, portanto, beta igual a 2. Substituindo beta igual a 2 aqui, a gente tem 2 mais gama igual a 2 e, portanto, gama igual a 0. Então, a gente já achou quem é a nossa combinação. O alfa vale 1, o beta vale 2 e o gama vale 0. Ou seja, a gente pode escrever o vetor 1, 2, 3 como 1 vezes 1, 0, 1 mais 2 vezes 0, 1, 1. Logo, quando a gente quer esse produto interno aqui, a gente quer o produto interno de 1, 0, 1 mais 2 vezes 0, 1, 1 com ele mesmo. Aí, aqui, a gente pode usar as propriedades de produto interno que a gente tem usado até o momento. Fazer esse com esse com esse. Então, como que vai ficar? Vai ficar 1, 0, 1 com 1, 0, 1. Então, primeiro com primeiro, mais o primeiro com o segundo. Então, 1, 0, 1 com 2 vezes 0, 1, 1. Aí, o segundo com o primeiro, então, 2 vezes 0, 1, 1, com 1, 0, 1. E, por fim, o segundo com o segundo. Por propriedades de produto interno, a gente pode colocar essas constantes para fora, né? Aqui, no caso, a gente coloca o 2 e o 2, aí fica 2 vezes 2, que é 4. E aí, agora, a gente tem simplesmente as informações que foram dadas pelo enunciado. Olha só, 1, 0, 1 com 1, 0, 1 dá 1. Porque ele com ele mesmo dá 1.
101 com 01 dá 0, porque ele com qualquer outro vai dar 0, já que é ortogonal. Então, 2 vezes 0. Aqui também vai dar 0, né? Porque é um com o outro. E aqui, como é ele com ele mesmo, dá 1. Então, 4 vezes 1. Por fim, isso aqui fica 1 mais 4, que é igual a 5. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!